Viena, janeiro de 1823. O frio cortava como lâminas de vidro, mas não era nada comparado ao gelo dentro do Palácio Reinhardt naquela noite. Vivienne Ashford tinha 23 anos quando um duque arrogante apareceu no jantar de sua família e a humilhou diante de todos. Mas ela fez algo que ninguém mais ousou. Disse a verdade. O que ela não sabia é que aquela única frase mudaria seu destino para sempre. Revelaria um segredo enterrado há décadas e transformaria o homem mais frio da Baviera em seu protetor mais feroz. Esta é a história que os diários da época tentaram apagar, mas nós a recuperamos. Inscreva-se no canal, ative o sininho e descubra o que acontece quando uma mulher sem título enfrenta um duque sem coração. A neve caía sobre Viena como um véu de esquecimento. Era a noite de 14 de janeiro de 1823, e o inverno austríaco não perdoava ninguém, nem os pobres que tremiam nas ruas estreitas, nem os ricos que se escondiam atrás de suas máscaras de civilidade nos salões dourados. No Palácio Reinhardt, as chamas das velas tremeluziam contra os espelhos venezianos, multiplicando a luz até que cada cômodo parecesse uma ilusão de calor. Mas quem conhecia aquela casa sabia a verdade. Ali dentro, o frio era de outra natureza. Era o tipo de frio que nasce da crueldade, da ambição disfarçada de dever, do desprezo transformado em cortesia. Vivienne Ashford conhecia esse frio melhor do que ninguém. Ela estava de pé no corredor dos fundos, ajustando os punhos de renda do vestido emprestado de sua prima Amélia. O tecido era fino demais para a temperatura, mas Vivienne aprendera há muito tempo que o conforto não era um luxo destinado a ela. Não naquela casa. Não sob o teto do barão Gustav Reinhardt, seu tio materno, o homem que a acolhera após a morte de seus pais, e nunca a deixara esquecer que aquilo era caridade, não amor. Vivienne, a voz áspera da tia Margarete cortou o silêncio. Onde você estava? Sua prima precisa de você, agora. Vivienne inspirou fundo, alisou a saia verde escura que já fora reformada 3 vezes e caminhou em direção aos aposentos de Amélia. Seus passos ecoavam no mármore frio, um som solitário que parecia sublinhar sua posição naquela família, presente, mas invisível, útil, mas descartável. Amélia estava sentada diante do espelho, o rosto pálido emoldurado por cachos loiros perfeitamente arranjados. Ela era bonita, de uma beleza suave e convencional que a sociedade vienense valorizava. Olhos azuis e submissos, boca pequena que raramente contradizia, ombros delicados que pareciam feitos para carregar o peso das expectativas alheias sem nunca reclamar. Vivi! Sussurrou Amélia, usando o apelido que só ela tinha permissão de usar. Estou com medo. Vivienne ajoelhou-se ao lado da prima, tomando suas mãos frias entre as suas. Do jantar? Do Conde von Aldenberg. Papai disse que hoje à noite ele vai anunciar. Amélia engoliu em seco. O noivado, diante de todos. Vivienne sentiu a raiva familiar subir pela garganta. O Conde von Aldenberg tinha 52 anos, era viúvo 2 vezes e tinha fama de tratar suas esposas como mobília decorativa. Mas ele era rico, influente, e o barão Reinhardt decidira que aquela aliança elevaria o status da família. O que Amélia queria ou sentia era irrelevante. Você não precisa aceitar, Vivienne disse baixinho, sabendo que era mentira. Amélia não tinha escolha. Nenhuma delas tinha. Você sabe que preciso. Amélia apertou suas mãos. Mas você estará lá, ao meu lado. Isso me dá coragem. Ao meu lado. Vivienne quase riu da ironia. Ela não estaria ao lado de Amélia. Estaria atrás dela, invisível, cumprindo o papel de dama de companhia não remunerada que o barão lhe impusera.
Serviria vinho, ajustaria chales, sorriria quando necessário e desapareceria quando sua presença se tornasse inconveniente. Era assim há 5 anos, desde que chegara àquele palácio aos 18, órfã e sem recursos, carregando apenas uma mala pequena e a lembrança de um pai que a amara incondicionalmente. "Venha", disse Vivienne, ajudando Amélia a levantar. "Está na hora." O salão de jantar do Palácio Reinhardt era uma declaração de riqueza obscena. O teto afrescado exibia cenas da mitologia clássica, anjos rechonchudos pairando sobre deuses indiferentes. A mesa de mogno se estendia por 15 metros, coberta por toalha de linho francês e cristais da Boêmia que refletiam a luz de 3 candelabros de prata maciça. Vivienne conduziu Amélia até seu lugar, ao lado direito do barão Reinhardt. Depois, como sempre, recuou para a periferia da sala, posicionando-se perto do aparador, onde as garrafas de vinho esperavam. Dali, ela podia ver tudo sem ser vista. Podia observar os convidados enquanto eles fingiam não perceber sua existência. Havia 12 pessoas à mesa. O barão Reinhardt, imponente e de barba grisalha impecavelmente aparada, presidia com ar de proprietário absoluto. A baronesa Margarete, sua esposa, usava um colar de esmeraldas que provavelmente custava mais do que o salário anual de 10 famílias comuns. Amélia estava rígida ao lado do pai. Do outro lado, o conde von Aldenberg já observava sua futura esposa com olhos que avaliavam posse, não pessoa. Os outros convidados eram a aristocracia habitual de Viena. Um visconde e sua esposa, 2 baronesas viúvas que viviam de fofocas, um diplomata prussiano e... A porta do salão se abriu e ele entrou. Vivienne sentiu o ar mudar. Era como se a temperatura tivesse despencado mais 10 graus, ou como se uma corrente elétrica tivesse percorrido as paredes. Todos os presentes viraram as cabeças simultaneamente, atraídos por aquela presença que exigia atenção sem pedir. Herzog Maximilian von Kreuzberg. Vivienne o reconheceu imediatamente, embora nunca o tivesse visto pessoalmente. Quem não conhecia o Duque da Baviera? Aos 34 anos, ele era uma lenda viva, herdeiro de uma das fortunas mais antigas da Europa, proprietário de castelos que faziam reis sentirem inveja e viúvo trágico cuja história de perda tornara-se mito nos salões de toda a aristocracia. 7 anos antes, um incêndio destruíra parte de seu castelo. Sua esposa e filho morreram nas chamas. Maximilian sobreviveu, mas nunca mais foi o mesmo. Tornara-se recluso, amargo, conhecido por sua frieza calculada e sua recusa em participar da vida social. Sua presença ali, naquele jantar, era inesperada. Chocante até. Ele era alto, com ombros largos que preenchiam o casaco preto de corte impecável. Seu rosto poderia ter sido esculpido em mármore, linha da mandíbula afiada, nariz aristocrático, lábios finos que pareciam ter esquecido como sorrir. Mas eram os olhos que prendiam a atenção. Cinzentos como o céu antes da tempestade, carregados de uma inteligência cortante e de algo mais sombrio, algo que parecia cansaço existencial. Ele tinha uma cicatriz fina na têmpora esquerda, um rastro do incêndio que o destruíra. Herzog von Kreuzberg. O barão Reinhardt levantou-se apressadamente, surpreso, mas claramente satisfeito. Que honra inesperada! Não sabíamos que Vossa Excelência estava em Viena. Negócios na corte imperial. A voz de Maximilian era grave, controlada, desprovida de calor. O arquiduque sugeriu que eu visitasse amigos antigos enquanto estivesse na cidade. Espero não estar interrompendo. De forma alguma. Por favor, junte-se a nós. O barão gesticulou para um criado adicionar outro lugar à mesa, diretamente em frente a Amélia. Vivienne observou de seu posto silencioso enquanto os convidados se reajustavam, ansiosos para acomodar a presença ducal.
O conde von Aldenberg parecia levemente irritado por ter sua noite roubada, mas até ele se curvou diante da hierarquia social. Um duque superava um conde. Sempre. Maximilian sentou-se com movimentos econômicos, precisos. Seus olhos percorreram a mesa com a mesma eficiência que um general avaliando um campo de batalha. Ele cumprimentou cada convidado com um aceno mínimo de cabeça, memorizando rostos, calculando importâncias. E então, seu olhar encontrou Vivienne. Foi breve, apenas um segundo. Ela estava parcialmente escondida pelas sombras perto do aparador, mas aqueles olhos cinzentos a localizaram com precisão cirúrgica. Ele a avaliou. O vestido reformado, a postura ereta, mas periférica, as mãos ocupadas com uma garrafa de vinho que não fora solicitada. Agregada, dama de companhia não paga, parente pobre. Vivienne viu o julgamento acontecer em tempo real. Viu-o catalogá-la como irrelevante e desviar o olhar. Algo dentro dela se retesou. Raiva, talvez. Ou simplesmente cansaço de ser invisível. O jantar começou com a pompa habitual. Sopa de tartaruga servida em porcelana francesa. Truta assada com amêndoas. Cordeiro ao molho de vinho tinto. Cada prato chegava com mais ostentação que substância, acompanhado de conversas igualmente vazias. Os convidados falavam sobre a temporada de ópera, sobre os últimos escândalos da corte, sobre a política do Congresso de Viena que ainda ecoava anos depois. Maximilian participava minimamente, respondendo quando necessário, mas nunca oferecendo mais do que cortesia exigia. Vivienne servia vinho, removia pratos, permanecia invisível. Era um papel que conhecia bem, mas naquela noite algo era diferente. Talvez fosse a presença de Maximilian, aquela arrogância contida que preenchia o ambiente. Ou talvez fosse ver Amélia tão pálida, tão resignada ao destino que o pai escolhera para ela. Herzog von Kreuzberg, a baronesa Margarete disse com voz melíflua, deve ser tão solitário em seu castelo. Um homem de sua posição deveria considerar casar-se novamente. Tenho certeza de que muitas jovens de boa família ficariam honradas. O silêncio que se seguiu foi espesso. Todos sabiam que o assunto da esposa morta era território proibido. Maximilian tomou um gole de vinho antes de responder. Sua voz perfeitamente modulada, perfeitamente fria. Baronesa, eu me caso por necessidade dinástica, não por companhia. E quando escolho uma esposa, procuro linhagem impecável. Algo cada vez mais raro, temo, em uma época onde sangue comercial contamina até as melhores famílias. O comentário pairou no ar como veneno. Vivienne sentiu cada músculo do corpo se tensionar. Ela sabia exatamente a quem aquilo se dirigia. Seu pai fora comerciante. Bem-sucedido, respeitado, mas ainda assim, comerciante. Sua mãe, irmã do barão, casara-se por amor, desafiando a família. E Vivienne carregava aquele pecado original como uma marca invisível. O barão Reinhardt limpou a garganta, desconfortável. Certamente, excelência, a pureza de linhagem é fundamental. Fundamental, concordou Maximilian, e seus olhos deslizaram brevemente, quase imperceptivelmente, na direção de Vivienne. Foi intencional. Ela soube disso. Ele a catalogara, julgara e agora a humilhava publicamente sem sequer dizer seu nome. Emília olhou para Vivienne com olhos arregalados, suplicantes. Não faça nada, não reaja, não piore as coisas. Mas Vivienne sentia o sangue pulsando nos ouvidos, sentia anos de humilhações acumuladas, de ser tratada como cidadã de segunda classe em sua própria família, de ver Amélia ser vendida como gado, de presenciar a hipocrisia de homens que confundiam privilégio de nascimento com mérito pessoal. O conde von Aldenberg, talvez tentando impressionar o duque, acenou, concordando. Vossa Excelência está absolutamente correto,
Minha falecida esposa era de linhagem francesa pura, 15 gerações sem mácula. Que sorte, disse Vivienne. O silêncio foi instantâneo e absoluto. Todos os olhos se viraram para ela. Vivienne deu um passo à frente, saindo das sombras, a garrafa de vinho ainda em suas mãos. Seu coração batia descompassado, mas sua voz saiu firme, clara, cortante. Perdão, senhorita. O barão Reinhardt estava vermelho, os olhos esbugalhados de choque e fúria contida. Vivienne olhou diretamente para Maximilian von Kreuzberg. Aqueles olhos cinzentos a encaravam agora com atenção total, surpresos, mas curiosos, como se ela tivesse acabado de fazer algo inesperado e potencialmente interessante. Disse que é uma sorte, Vivienne repetiu, que 15 gerações de pureza tenham produzido um homem capaz de avaliar uma mulher como mercadoria matrimonial. Imagino quanto esforço genético foi necessário para aperfeiçoar tal habilidade. A baronesa Margarete deixou escapar um som estrangulado. Uma das viúvas levou a mão ao peito, chocada. Mas Vivienne não parou, não podia mais. Ela virou-se para Maximilian e as palavras saíram como lâminas afiadas em veludo. E Vossa Excelência, que valoriza tanto a linhagem impecável, deve ser reconfortante saber que sangue puro garante caráter superior. Afinal, a história está repleta de exemplos de aristocratas moralmente impecáveis que nunca cometeram atrocidades, nunca exploraram os vulneráveis, nunca confundiram crueldade com força. Maximilian inclinou a cabeça levemente, seus olhos estreitando. Está me acusando de algo, senhorita. Ashford. Vivienne Ashford. Ela ergueu o queixo. E não estou acusando. Estou simplesmente observando que Vossa Excelência confunde linhagem com caráter. Mas suponho que quando se nasce com tudo, nunca se aprende a diferença. O som da cadeira do barão Reinhardt raspando no chão ecoou como um tiro. Ele estava de pé, o rosto púrpura de raiva. Vivienne Josephine Ashford, como ousa falar assim com nossos convidados? Com um Herzog? Mas Maximilian levantou uma mão, silenciando o barão com um gesto mínimo. Seus olhos nunca deixaram os de Vivienne. Havia algo novo naquele olhar agora. Não raiva, exatamente, mas interesse afiado, perigoso. Não, barão Reinhardt. Deixe a senhorita continuar. Sua voz era suave, quase gentil, mas havia aço por baixo. Estou curioso para saber o que mais ela acha que entende sobre mim. Vivienne sabia que estava destruindo a si mesma. Sabia que cada palavra era um prego em seu próprio caixão. Mas depois de 5 anos engolindo humilhações, depois de uma vida inteira sendo julgada por algo que não podia controlar, ela não conseguia mais parar. Entendo, disse ela calmamente, que um homem que mede o valor de outros por seus sobrenomes provavelmente nunca precisou provar o seu próprio valor. Entendo que alguém que fala sobre contaminação de sangue comercial provavelmente nunca trabalhou um único dia em sua vida. E entendo que Vossa Excelência acredita que seu título lhe dá o direito de julgar e humilhar pessoas como eu, que temos a audácia de existir sem linhagem adequada. Ela deu um passo mais perto da mesa, seus dedos apertando a garrafa de vinho com força suficiente para branquear os nós dos dedos. Mas aqui está a verdade que ninguém nesta sala vai dizer a Vossa Excelência. Linhagem não faz de ninguém melhor pessoa. Apenas torna mais fácil esconder o quão vazio se é por dentro. O silêncio que se seguiu poderia ter sufocado chamas. Maximilian von Kreuzberg permaneceu imóvel, seu rosto uma máscara ilegível. Mas algo mudara em seus olhos. A curiosidade transformara-se em algo mais intenso, mais calculado. Ele a estudava agora como um predador estuda presa que acabou de revelar garras inesperadas. Então, lentamente, ele se levantou. Toda a mesa conteve a respiração.
Ele caminhou ao redor de sua cadeira, movimentos precisos, deliberados, até ficar frente a frente com Vivienne. Ele era mais alto que ela por pelo menos 20 centímetros e usava essa altura como arma, olhando para baixo com aqueles olhos de tempestade. Senhorita Ashford, disse ele, voz baixa, mas perfeitamente audível em toda a sala. Você é corajosa ou tola? Isso importa, Excelência? Importa quando se decide insultar um duque em sua própria cara. Não insultei, apenas disse a verdade. Se Vossa Excelência se sente insultado por ela, talvez o problema não seja o que eu disse. Por um momento, Vivienne pensou que ele explodiria, que a humilharia ainda mais, que a colocaria em seu lugar com a crueldade fria pela qual era conhecido. Mas em vez disso, Maximilian fez algo completamente inesperado. Ele sorriu. Não era um sorriso gentil. Era afiado, perigoso, o tipo de sorriso que lobos dão antes de atacar. Fascinante, murmurou ele. Então virou-se para o barão Reinhardt, que parecia à beira de um colapso. Barão, agradeço pela hospitalidade, mas temo que devo me retirar. Parece que seu lar abriga pessoas mais interessantes do que eu esperava. Ele fez uma reverência mínima para os convidados, ignorou completamente Vivienne e caminhou em direção à porta. No limiar, parou. Sem olhar para trás, disse em voz alta o suficiente para todos ouvirem. Senhorita Ashford, tenho certeza de que nos veremos novamente. E quando isso acontecer, sugiro que esteja preparada para as consequências de sua honestidade. Então, ele saiu, deixando para trás um silêncio ensurdecedor. Vivienne permaneceu de pé, o corpo tremendo com adrenalina, enquanto a realidade do que fizera começava a pesar sobre ela. O barão Reinhardt virou-se lentamente, seu rosto uma máscara de fúria tão pura que Vivienne recuou instintivamente. Fora, ele disse, voz baixa e mortal. Fora da minha mesa, fora da minha vista. Tio Gustav, por favor. Amélia começou, mas ele a silenciou com um olhar. Você, ele apontou para Vivienne, acaba de humilhar esta família diante de um Herzog. Diante da nobreza de Viena, você é uma desgraça, uma vergonha, e não será mais tolerada sob este teto. Vivienne sentiu o chão se mover sob seus pés. Tio, não há desculpas. Você tem até o amanhecer para juntar suas coisas e sair. Pode encontrar abrigo onde quiser, com quem quiser, mas não será mais aqui. Tio Gustav, a voz de Amélia saiu aguda de desespero. Está nevando lá fora, ela não tem para onde ir. Deveria ter pensado nisso antes de insultar um duque. Ele virou as costas para Vivienne, dando-a como encerrada. Fora da minha vista, agora! Vivienne olhou ao redor da mesa. Todos os convidados evitavam seus olhos. A baronesa Margarete a observava com desprezo frio. O conde von Aldenberg parecia vagamente satisfeito com o drama. Ninguém a defenderia, ninguém protestaria. Apenas Amélia olhava para ela com lágrimas nos olhos, impotente e aterrorizada. Vivienne colocou a garrafa de vinho cuidadosamente sobre o aparador, alisou sua saia com mãos que tremiam e caminhou para fora da sala de jantar com a coluna ereta e o queixo erguido. Ela não lhes daria a satisfação de vê-la quebrar. Não ainda. Nos corredores vazios do Palácio Reinhardt, enquanto o som da conversa recomeçava atrás dela, falsamente alegre e desesperada para esquecer o escândalo, Vivienne finalmente permitiu que as lágrimas viessem. Mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de raiva pura e de uma liberdade terrível. Pela primeira vez em 5 anos, ela dissera a verdade. E agora pagaria o preço. A neve continuava caindo lá fora, indiferente ao destino de uma jovem sem título, sem lar, sem nada além da coragem que acabara de destruir sua própria vida. E em algum lugar da noite vienense, Herzog Maximilian von Kreuzberg subia em sua carruagem, os pensamentos girando em torno de olhos desafiadores e de uma voz que ousara dizer o que ninguém mais diria.
Fascinante, ele pensou novamente, e perigoso. A neve transformara Viena em um labirinto de sombras brancas. Vivienne caminhou pelas ruas estreitas do segundo distrito com apenas uma mala pequena e o casaco fino que vestira ao sair do palácio Reinhardt. Não havia parado para pegar mais nada. A ordem do barão fora clara, até o amanhecer. Mas ela decidira não esperar nem mais uma hora naquele lugar. Eram quase 11 da noite. As ruas estavam desertas, as janelas das casas seladas contra o inverno. Apenas os sons de seus passos quebravam o silêncio, abafados pela neve que se acumulava. O frio cortava através do tecido do casaco como se ele não existisse. Vivienne sentia os dedos dormentes, o rosto ardendo, mas continuava andando porque parar significava pensar, e pensar significava enfrentar a realidade do que acabara de fazer. Você destruiu tudo, uma voz interior sussurrava. Por orgulho, por raiva, e agora não tem nada. Ela apertou o passo, como se pudesse deixar aqueles pensamentos para trás. Viena à noite era uma cidade dupla. Havia a Viena dos salões iluminados, onde a aristocracia dançava valsas e trocava fofocas perfumadas. E havia a Viena das sombras, onde pessoas como ela, sem títulos ou proteção, desapareciam sem deixar rastro. Vivienne passou por uma taverna de onde saíam vozes masculinas embriagadas. Acelerou, mantendo a cabeça baixa. Mais adiante, uma mulher encostada em uma esquina a chamou com voz rouca, oferecendo serviços que Vivienne fingiu não ouvir. Para onde estou indo? A pergunta ecoou em sua mente sem resposta. Ela não tinha amigos em Viena. Não tinha família além dos Reinhardt, que agora a haviam descartado. Não tinha dinheiro suficiente para pagar uma hospedaria decente, e as indecentes... Bem, ela preferiu não pensar no que aconteceria a uma jovem sozinha naqueles lugares. Seus pés a levaram automaticamente em direção ao Stephansdom, a catedral gótica cujas torres se erguiam contra o céu noturno como dedos de pedra alcançando Deus. Talvez pudesse encontrar abrigo ali, um banco, uma esquina aquecida perto de alguma vela votiva, algo, mas enquanto atravessava uma ponte estreita sobre um canal congelado, a memória a atingiu com força inesperada. 20 anos antes. Ela tinha 3 anos. Seu pai a segurava no colo, apontando para os cisnes no Danúbio. Vê, minha pequena Vivi? Eles parecem tão tranquilos na superfície, mas por baixo da água, suas patas trabalham sem parar. É assim que se sobrevive neste mundo. Graça por fora, luta por dentro. E se eu me cansar de lutar, papai? Então você descansa, mas nunca desiste. Promete? Prometo. Vivienne parou no meio da ponte, as lágrimas finalmente vencendo o frio. Ela desabou contra o parapeito de pedra, soluçando tão forte que seu corpo inteiro tremia. Seu pai morrera 6 anos depois daquela conversa, de febre. Sua mãe o seguira 3 meses mais tarde, o coração partido. E Vivienne fora enviada para Viena, para a família materna, com a promessa de que seria cuidada. Cuidada! Que piada cruel! Ela fora usada, tolerada, humilhada, mas nunca cuidada, e agora estava aqui, sozinha no frio, pagando o preço por ter ousado dizer a verdade a um homem que nunca ouvira uma palavra honesta em toda a sua vida privilegiada. Herzog Maximilian von Kreuzberg. Até seu nome soava como uma sentença de morte. Vivienne limpou as lágrimas com as costas das mãos dormentes. Respirou fundo, puxando o ar gelado para os pulmões. Você descansa, mas nunca desiste. Ela se forçou a continuar andando. Foi quando ouviu os passos atrás dela. Vivienne virou-se, o coração disparando. 2 homens emergiam da névoa de neve, suas silhuetas desgrenhadas e ameaçadoras. Um deles segurava algo que brilhava fracamente sob a luz dos postes. Uma faca. Boa noite, senhorita, disse o mais alto, voz arrastada de bebida.
Caminhando sozinha? Que perigoso! Vivienne recuou, a mala apertada contra o peito. Deixem-me passar. Oh, vamos deixar, depois que nos mostrar o que tem nessa mala. O segundo homem avançou, grinning. Aposto que tem algo de valor. Moças bem vestidas sempre têm. Não tenho nada. Deixem-me em paz. Vamos ver por nós mesmos. Vivienne correu. Seus pés escorregavam na neve, a mala pesada a desequilibrando. Ela ouviu os homens rindo atrás dela, seus passos mais rápidos, mais coordenados. Eles a alcançariam. Era questão de segundos. Ela virou uma esquina desesperadamente procurando ajuda, uma porta aberta, qualquer coisa, e colidiu diretamente contra um corpo sólido. Mãos fortes a agarraram pelos ombros, estabilizando-a. Vivienne olhou para cima, pronta para implorar, e seu sangue congelou. Olhos cinzentos, frios como a neve ao redor, implacáveis como o inverno. Herzog Maximilian von Kreuzberg. Senhorita Ashford, ele disse, voz baixa e perigosamente calma. Que surpresa inesperada. Os dois homens chegaram segundos depois, mas pararam abruptamente ao ver Maximilian. Mesmo bêbados, reconheceram o que aquele casaco de corte impecável, aquela postura militar, aqueles olhos de predador significavam. Nobreza, perigo, consequências. Com licença, senhor, balbuciou o mais alto, já recuando. Não sabíamos que a moça tinha proteção. Maximilian nem olhou para eles. Seus olhos permaneciam fixos em Vivienne, estudando-a com aquela intensidade dissecadora. Desapareçam, ele disse calmamente, antes que eu decida que seus nomes podem ser úteis às autoridades. Eles fugiram para a noite sem olhar para trás. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Maximilian ainda segurava os ombros de Vivienne. Ela podia sentir o calor de suas mãos através do tecido fino do casaco, um contraste chocante contra o frio que a envolvia. De perto, ele era ainda mais imponente. A cicatriz em sua têmpora parecia mais profunda sob a luz fraca dos postes, e seus olhos... Deus, aqueles olhos pareciam ver através dela. Vossa Excelência, Vivienne conseguiu dizer, embora sua voz tremesse. Obrigada, eu posso seguir agora. Para onde? A pergunta foi feita com curiosidade genuína, mas sem gentileza. Isso não é da sua conta. Considerando que acabei de salvá-la de 2 ladrões, acho que é sim. Vivienne se afastou, forçando-o a soltar seus ombros. Não pedi para ser salva. Não, você pediu para ser estuprada e roubada. Perdão pela interferência. A crueza das palavras a atingiu como um tapa. Vivienne o encarou, raiva fervendo novamente. Como ousa? Eu ouso porque falo a verdade. Algo que você parece valorizar. Se me lembro de seu discurso encantador durante o jantar. Ele inclinou a cabeça. Onde está seu tio? Não é mais meu tio. Ah! Compreensão atravessou aqueles olhos cinzentos. Ele a expulsou. Naturalmente, naturalmente, repetiu Vivienne, amargura pingando de cada sílaba. Afinal, insultei um Herzog. Pecado imperdoável. E agora está vagando pelas ruas de Viena no meio da noite, sozinha e desprotegida. Muito corajoso. Ou muito estúpido. Ainda não decidi qual. Não preciso de sua avaliação, mas precisa de abrigo. Não era uma pergunta. Vivienne não respondeu. Não confiaria nele com a verdade de quão desesperada estava. Maximilian suspirou, um som de exasperação contida. Minha carruagem está a 2 quarteirões daqui. Vou levá-la para um lugar seguro. Não vou a lugar nenhum com Vossa Excelência. Então vai congelar até a morte aqui. Sua escolha. Ele começou a se virar. Espere. A palavra escapou antes que Vivienne pudesse detê-la. Maximilian parou, olhando por cima do ombro. Sim. Orgulho batalhava contra a sobrevivência dentro dela. Vivienne fechou os olhos, odiando a si mesma, odiando a ele.
odiando tudo. Por que faria isso? Depois do que eu disse? Porque Maximilian se virou completamente. Você teve coragem de dizer a verdade na minha cara. Isso é raro, estupidamente raro. E eu tenho curiosidade para saber se você é realmente tão corajosa quanto parece ou apenas imprudente. E se for apenas imprudente, então terei uma história interessante para contar. Ele estendeu a mão. Vem ou não? Viviane olhou para aquela mão, aristocrática, perfeita, oferecida como se fosse favor, mas estava congelando, e sozinha, e sem opções. Ela pegou a mala e seguiu-o sem tocar sua mão. A carruagem de Maximilian era exatamente o que se esperaria de um Herzog. Preta, com brasão dourado nas portas, interior forrado de veludo vermelho escuro. Um criado abriu a porta, olhos arregalados, ao ver Viviane. Para a residência vienense, Maximilian ordenou, ajudando-a a subir com cortesia automática. Viviane afundou no assento macio, e o contraste do calor interior após o frio da rua quase a fez chorar novamente. Ela apertou a mala contra o peito, criando distância entre ela e Maximilian, que sentara-se à frente. A carruagem começou a se mover, o balanço suave um conforto inesperado. Por que estava me seguindo? Viviane perguntou abruptamente. Desculpe. Vossa Excelência aparece na mesma rua onde estou, exatamente quando preciso de resgate. Coincidência? Maximilian sorriu. Aquele sorriso de lobo novamente. Muito esperta. Sim, eu a estava seguindo, desde que saiu do Palácio Reinhardt. Por quê? Culpa, talvez. Meu comentário sobre sangue comercial foi deliberadamente cruel. Eu queria provocar uma reação. Apenas não esperava que fosse tão devastadora. Então isso é piedade. Isso é responsabilidade. Causei sua expulsão. É justo que evite sua morte. Viviane riu, um som sem humor. Que nobre de sua parte. Não sou nobre, sou pragmático. Ele cruzou as pernas estudando-a. Diga-me, senhorita Ashford, você realmente acredita no que disse? Que linhagem não significa nada? Acredito que não significa mais que caráter. Mas significa algo. Conexões, recursos, poder. Você negaria isso? Nego que torne alguém melhor pessoa. Ah, então reconhece que torna alguém mais poderoso, apenas não moralmente superior. Viviane o encarou. Vossa Excelência está tentando me confundir com lógica? Estou tentando entendê-la. Você arriscou tudo por um princípio. Isso é admirável ou idiota? Preciso decidir qual. Por que isso importa? A pergunta pareceu pegá-lo de surpresa. Maximilian ficou em silêncio por um longo momento, seus dedos tamborilando no joelho. Por quê? Disse ele finalmente. Faz muito tempo desde que encontrei alguém que não tem medo de mim. A vulnerabilidade na confissão foi tão inesperada que Viviane não soube como responder. A carruagem parou. Maximilian desceu primeiro, oferecendo a mão novamente. Desta vez, Viviane a aceitou. Seus dedos frios foram engolidos pelos dele, quentes e firmes. A residência vienense de Maximilian era menor que um palácio, mas mais imponente que qualquer casa que Viviane já vira. 4 andares de pedra branca, janelas altas, portão de ferro forjado com seu brasão de armas. Criados apareceram imediatamente, pegando casacos, acendendo lareiras. Uma governanta de rosto severo olhou Viviane com desaprovação clara. Frau Berger, Maximilian disse calmamente, a senhorita Ashford é minha convidada. Prepare a suíte azul e envie chocolate quente e alguma comida. Sim, excelência. A mulher se curvou, mas seus olhos ainda julgavam Viviane. Viviane seguiu Maximilian através de corredores forrados de pinturas antigas e esculturas que provavelmente custavam mais que pequenas cidades. Ele a conduziu a uma biblioteca no 2º andar, onde uma lareira já crepitava.
Sente-se. Ele indicou uma poltrona perto do fogo. Precisa se aquecer. Viviane obedeceu, incapaz de resistir ao calor. Ela estendeu as mãos trêmulas em direção às chamas, sentindo a vida retornar aos dedos. Maximilian serviu 2 copos de conhaque de um decantador de cristal. Ofereceu um a ela. Não bebo. Beba. É medicinal. Viviane aceitou, tomando um gole pequeno. O líquido queimou sua garganta, mas espalhou calor por seu peito. Maximilian sentou-se na poltrona oposta, observando-a por cima de seu próprio copo. Você pode ficar aqui esta noite, ele disse. Amanhã discutiremos o que fazer a seguir. Não posso aceitar sua caridade. Não é caridade, é lógica. Você não tem onde ir. Eu tenho quartos vazios. É simples. Nada envolvendo Vossa Excelência é simples. Ele sorriu novamente. Verdade, mas hoje à noite pode ser. Um criado entrou com uma bandeja. Chocolate quente, pão, queijo, frutas. Viviane percebeu que estava faminta. Não comera nada no jantar. Ela comeu em silêncio, consciente dos olhos de Maximilian sobre ela. Posso fazer uma pergunta? Ele disse eventualmente. Pode perguntar, não prometo responder. Justa, seu pai. Ele era comerciante de quê? A pergunta a pegou desprevenida. Tecidos. Sedas importadas da China. Ele construiu uma fortuna honesta. E sua mãe? Irmã do barão Reinhardt. Ela casou-se contra a vontade da família, por amor. Viviane sorriu amargamente. Grande erro. Por que erro? Porque quando meus pais morreram, fui enviada para a família que sempre os desprezou. E passei 5 anos pagando pelos pecados deles. Maximilian ficou em silêncio. Então se levantou, caminhou até a janela, olhando para a neve que ainda caía. Minha esposa, disse ele voz baixa, morreu há 7 anos. Incêndio no castelo. Eu estava viajando. Quando voltei, tudo havia acabado. Viviane não sabia o que dizer. Sinto muito. Todos sentem, ninguém entende. Ele virou-se. Mas você entende a perda, não é? A sensação de que o mundo continuou, mas você ficou preso naquele momento. Sim, Viviane sussurrou. Entendo. Algo passou entre eles naquele momento. Reconhecimento. 2 sobreviventes de tragédias diferentes encontrando terreno comum na dor. A porta se abriu. Frau Berger. O quarto está pronto, Excelência. Maximilian acenou. Senhorita Ashford, descanse. Amanhã conversamos. Viviane se levantou, exausta até os ossos. Obrigada, Excelência, por tudo. Não me agradeça ainda. Pode mudar de ideia amanhã. Enquanto Viviane seguia a governanta, ela olhou para trás uma vez. Maximilian permanecia perto da janela, uma silhueta solitária contra a luz da lareira. E algo dentro dela se perguntou. Quem realmente salvou quem esta noite? No quarto, Viviane encontrou uma banheira quente preparada, roupas de dormir limpas, uma cama enorme com lençóis de linho que cheiravam a lavanda. Ela tomou banho, lavando a humilhação e o frio. Vestiu a camisola macia. Deitou-se. E apenas então, finalmente segura e aquecida, permitiu-se pensar no que acontecera. Ela perdera tudo. Família, lar, futuro. Mas ganhara algo inesperado. A atenção de um homem que todos temiam. Um homem que também estava perdido, também estava sozinho. E amanhã, amanhã traria suas próprias surpresas. Mas, por ora, Viviane simplesmente dormiu, sonhando com olhos cinzentos e verdades não ditas. Viviane acordou com luz do sol invadindo o quarto através de cortinas de veludo azul. Por um momento, desorientada, ela não soube onde estava. Então a memória voltou em ondas. O jantar, a expulsão, as ruas geladas, os olhos cinzentos de Maximilian von Kreuzberg. Ela sentou-se abruptamente,
A realidade de sua situação a atingiu como água fria. Estava na residência de um duque, sozinha, sem acompanhante, sem reputação para proteger, mas ainda assim vulnerável de maneiras que a aterrorizavam. Uma batida suave na porta. "Entre!" Viviane disse, puxando os cobertores até o queixo. Frau Berger entrou carregando uma bandeja. "Bom dia, senhorita. Sua Excelência pediu que lhe trouxesse café da manhã." A bandeja continha chocolate quente, pães frescos, geleias, frutas. Luxo que Viviane não provava há anos. "Onde está o Herzog?" "Em seu escritório. Ele a espera às 10 horas. A governanta colocou a bandeja sobre uma mesinha. "Também deixei roupas adequadas no armário. Suas próprias vestes estão inadequadas para permanecer aqui." O julgamento na voz era claro. Viviane ergueu o queixo. "Não pretendo permanecer aqui." "Isso", disse Frau Berger friamente, "deve discutir com Sua Excelência." Quando a governanta saiu, Viviane examinou o armário. Havia 3 vestidos, todos de qualidade excepcional. Um verde escuro, um azul marinho, um cinza pérola. Nenhum muito ornamentado, mas todos perfeitamente cortados. Ela escolheu o cinza, recusando-se a questionar por que Maximilian teria roupas femininas prontas em sua residência. Às 10 horas precisas, um criado a conduziu ao escritório de Maximilian. Era um cômodo masculino funcional, estantes repletas de livros, mapas nas paredes, uma grande mesa de mogno coberta de papéis. Maximilian estava de pé perto da janela, lendo uma carta. Usava trajes matinais escuros, sem casaco, as mangas da camisa arregaçadas, revelando antebraços surpreendentemente musculosos. Ele levantou os olhos quando ela entrou. Por um instante, algo atravessou seu rosto. Surpresa, talvez. Ou apreciação. "Senhorita Ashford, o vestido lhe cai bem." De quem era? A pergunta saiu mais ácida que Viviane pretendia. "De minha irmã. Ela deixou algumas coisas aqui antes de se casar." Ele colocou a carta de lado. "Sente-se, por favor." Viviane sentou-se na cadeira diante da mesa, costas retas, mãos cruzadas no colo. Maximilian permaneceu de pé, estudando-a com aquela intensidade perturbadora. "Dormiu bem?" "Sim, obrigada." "Bem." Ele caminhou ao redor da mesa, apoiando-se nela com as mãos. "Vamos ao assunto. Você não tem família que a aceite, não tem recursos financeiros, não tem reputação intacta após a noite passada, correto?" Cada palavra era uma facada, mas Viviane não permitiu que ele visse. "Correto. Então suas opções são limitadas. Pode tentar encontrar emprego como governanta ou dama de companhia, mas sem referências será difícil. Pode buscar abrigo em alguma instituição de caridade. Ou..." Ele pausou deliberadamente. Ou pode aceitar minha proposta." O coração de Viviane acelerou. "Que proposta?" Maximilian a observou em silêncio por um momento longo demais. Então disse: "Preciso de alguém para investigar algo delicado. E você, senhorita Ashford, possui exatamente a combinação de inteligência e destemor que essa tarefa exige." "Investigar o quê?" "Seu passado." Viviane piscou. "Perdão." Maximilian caminhou até uma gaveta trancada, retirou uma carta e a colocou diante dela. O selo de cera estava quebrado, o papel amarelado pelo tempo. "Esta carta chegou ontem à tarde, anônima. Afirma que você não é quem pensa ser." Com mãos trêmulas, Viviane pegou a carta e leu. "Excelência, a jovem que conhece como Viviane Ashford carrega um segredo que poderia abalar a corte imperial. Ela é filha do falecido arquiduque Franz von Habsburg, fruto de um caso proibido com uma dama da burguesia. O barão Reinhard sabe disso e tem escondido a verdade para controlar a herança que deveria pertencer a ela. Provas existem. Procure nos arquivos do convento de Santa Clara.
Vivienne leu a carta 3 vezes, cada palavra mais impossível que a anterior. Isso é absurdo, ela sussurrou finalmente. Meu pai era comerciante, Thomas Ashford. Eu me lembro dele. Você se lembra do homem que a criou? Isso não significa que ele era seu pai biológico. Não, não pode ser verdade. Maximilian cruzou os braços. Pensei o mesmo. Então enviei meu advogado ao convento de Santa Clara esta manhã. Ele encontrou isso. Ele colocou outro documento na mesa, um registro de batismo, datado de 23 anos atrás. Criança, Vivienne Marie. Mãe, Catherine Reinhardt. Pai, não declarado. Nota, criança entregue a Thomas Ashford mediante acordo financeiro. O mundo desabou sob Vivienne. Ela agarrou a borda da mesa, tentando respirar. Não, isso não... Há mais. Maximilian continuou, voz clínica. O arquiduque Franz von Habsburg morreu há 8 anos, sem herdeiros legítimos. Mas se você é sua filha, mesmo ilegítima, tem direitos sobre parte de sua propriedade, uma fortuna considerável. O barão Reinhard sabia? Aparentemente. Sua mãe, Catherine, era irmã dele. Quando engravidou de um arquiduque casado, ele organizou tudo. O acordo com Thomas Ashford, a transferência da criança, o sigilo. Em troca, o arquiduque pagou uma soma substancial. Quando seus pais morreram e você foi enviada de volta para Viena, o barão reconheceu você imediatamente. E a tratou como agregada para garantir que nunca descobrisse a verdade. Vivienne não conseguia processar. Arquiduque, linhagem real, herança, era demais. Por que me contar isso? Ela perguntou, voz quebrando. Por que se importar? Maximilian sentou-se na cadeira ao lado dela, pela primeira vez, abandonando a distância formal. Porque ontem à noite você me acusou de confundir linhagem com caráter. E você estava certa. Mas agora descobrimos que você tem a linhagem que eu tanto valorizo. Ele sorriu amargamente. A ironia é deliciosa, não acha? Isso é um jogo para Vossa Excelência? Não, é justiça. Sua voz endureceu. O barão Reinhardt a roubou. Roubou sua identidade, sua herança, seus direitos. E eu tenho os recursos para corrigi-lo, se você quiser. E o que ganha com isso? A pergunta pareceu surpreendê-lo. Maximilian ficou em silêncio, então disse suavemente: talvez a oportunidade de provar que não sou completamente o monstro que você pensa que sou. Vivienne o encarou. Havia algo diferente em seus olhos agora. Não a frieza calculista de antes, mas algo mais quente, mais humano. Se fizermos isso, ela disse lentamente, se provarmos que sou filha do arquiduque, o que acontece? Você reclama sua herança, torna-se independente, livre. E o barão será exposto publicamente como fraudador. Sua reputação será destruída. Vivienne pensou em Amélia, sua prima gentil, inocente. E minha prima, ela sofrerá por isso? Maximilian hesitou. Possivelmente, a família será manchada. Então não posso fazer isso. Vivienne. Ele usou seu primeiro nome sem título, e o som dele em sua voz a fez estremecer. Você merece isso, merece a verdade. E Amélia merece ser punida pelos pecados de seu pai? Eles se encararam, vontades colidindo. Há outra opção, Maximilian disse finalmente. Confrontamos o barão privadamente. Oferecemos um acordo. Ele reconhece sua linhagem e transfere a herança, ou tornamos tudo público. Isso dá a ele a chance de proteger Amélia, enquanto você obtém justiça. Ele concordaria? Se a alternativa for escândalo total, sim. Vivienne fechou os olhos. Tudo estava acontecendo rápido demais. Ontem era agregada. Hoje, possivelmente filha de arquiduque. Preciso de tempo para pensar. Você tem até amanhã à noite. Há um baile na residência do príncipe Metternich. Toda a corte vienense estará lá, incluindo o barão Reinhardt.
Maximilian se levantou. Se aparecer lá ao meu lado como minha protegida, sua posição social mudará instantaneamente e teremos a vantagem psicológica sobre seu tio. Quer que eu vá a um baile? Agora? Quero que você reclame seu lugar. Você passou 5 anos invisível. Está na hora de ser vista. A ideia a aterrorizava e tentava em igual medida. E se eu recusar tudo isso? Se quiser apenas desaparecer? Maximilian segurou seu queixo, forçando-a a encará-lo. O toque era firme, quente, enviando choque elétrico através dela. Você não é do tipo que desaparece, Vivienne. Você enfrenta duques em suas próprias faces. Não vai fugir de sua própria verdade. Por um momento, eles ficaram assim, perigosamente próximos. Vivienne podia ver as nuances em seus olhos cinzentos, rastreios de azul mais escuro nas íris. Podia sentir o calor de sua respiração. Então, ele a soltou, recuando. O baile é às 8. Descida até lá. A tarde passou em névoa. Vivienne passou horas na biblioteca, lendo e relendo os documentos que Maximilian fornecera. Certidões, cartas, registros financeiros. Tudo apontava para a mesma conclusão impossível. Ela era filha de um arquiduque. Frau Berger apareceu ao anoitecer. Senhorita, se for ao baile, precisamos prepará-la agora. Vivienne quase recusou. Mas então pensou em Amélia, em 5 anos de humilhações, em todas as vezes que fora tratada como inferior. Está bem. As próximas 3 horas foram Banho redemoinho. perfumado, Cabelo arrumado em cachos intrincados, maquiagem sutil. E o vestido, Deus, o vestido, era de seda cor de champanhe, decote elegante mas modesto, cintura marcada, saia que fluía como água, luvas longas de renda, colar de pérolas que provavelmente custava uma fortuna. Quando Vivienne se olhou no espelho, não reconheceu a mulher refletida. Ela parecia nobre. Maximilian a esperava no hall de entrada. Quando a viu descendo a escada, ele congelou. Senhorita Ashford, disse ele, voz rouca, você está extraordinária, ela corou. É apenas um vestido. Não, é você, ele ofereceu o braço. Pronta? Não, mas vamos mesmo assim. O Palácio Metternich brilhava como joia na noite vienense. Centenas de velas, lustres de cristal, salões repletos da elite imperial. Vivienne agarrou o braço de Maximilian enquanto entravam, o pânico subindo. Respire, ele murmurou. Você tem tanto direito de estar aqui quanto qualquer um. Então eles entraram na sala de baile, e todos os olhos se viraram. O silêncio ondulou através da multidão. Vivienne viu reconhecimento, choque, fofoca nascendo em cada rosto. Viu o barão Reinhardt perto de uma coluna, seu rosto empalidecendo ao vê-la. Maximilian a conduziu diretamente através da sala, forçando as pessoas a se afastarem. Ele a apresentou ao príncipe Metternich, ao embaixador prussiano, a duquesas e condes. Senhorita Vivienne Ashford, ele dizia cada vez. Minha protegida. A palavra tinha peso. Significava que qualquer insulto a ela seria insulto a ele. Então o barão Reinhardt apareceu diante deles, Amélia ao lado, a prima com olhos arregalados de confusão. Herzog von Kreuzberg, o barão disse rigidamente. Não esperava vê-lo aqui, e com ela. Barão Reinhardt. A voz de Maximilian era gelo. Precisamos conversar, privadamente, agora. Não era pedido, era ordem. Eles se retiraram para um salão menor. Amélia ficou com Vivienne, agarrando suas mãos. Vivi, o que está acontecendo? Papai disse que você havia partido. É complicado, Melly. Dentro do salão privado, Maximilian colocou os documentos sobre uma mesa diante do barão. Leia-as, ordenou. O barão leu, e cada linha drenava mais cor de seu rosto. Onde conseguiu isso? Não importa, o que importa é que é verdade. Vivienne é filha do arquiduque Franz, e você escondeu isso dela, explorou-a, roubou sua herança. Isso é crime. Eu protegi a família.
O escândalo teria destruído. Você protegeu a si mesmo e agora tem uma escolha. Maximilian cruzou os braços. Reconhece a linhagem dela publicamente, transfere a herança que é direito dela, e isso permanece relativamente discreto. Ou eu torno tudo público, com cada detalhe sórdido, e você será arruinado. O barão cambaleou. Você não pode... Posso. E farei. A menos que aceite meus termos. Silêncio longo. Então o barão sussurrou. O que quer? Amanhã, seu advogado transferirá todos os fundos do arquiduque Franz que legalmente pertencem a Vivienne. Você assinará documento reconhecendo sua linhagem. E nunca mais entrará em contato com ela, a menos que ela solicite. Essas são minhas condições. E se eu recusar? Então amanhã toda Viena saberá que o respeitável barão Reinhardt roubou a sobrinha. Escolha. O barão olhou para os documentos, para Maximilian, para a destruição inevitável. Está bem, disse ele finalmente quebrado. Aceito seus termos. Quando emergiram, Vivienne viu no rosto do tio que tudo mudara. Maximilian acenou para ela se aproximar. Está resolvido. A herança será sua, assim como seu verdadeiro nome. Vivienne olhou para o barão esperando raiva, mas sentiu apenas vazio e liberdade. Vivienne, Amélia sussurrou, isso significa que não somos primas, mas ainda somos família, se você quiser. Amélia a abraçou chorando. O barão saiu sem palavra. Maximilian estendeu a mão. Vamos dançar? Vivienne a aceitou. Eles voltaram para a sala de baile e, quando a valsa começou, ele a conduziu pelo salão. Todos assistiam. A agregada tornada arquiduquesa. O duque frio sorrindo pela primeira vez em anos. Obrigada, Vivienne sussurrou. Você fez isso sozinha. Eu apenas abri a porta. Por quê? Por que se importou? Maximilian a puxou mais perto, quebrando o protocolo. Porque você me lembrou que ainda sou humano. Isso vale tudo. Quando a música terminou, ele não a soltou, e Vivienne soube. Isso era apenas o começo. 3 semanas se passaram desde o baile no Palácio Metternich. 3 semanas desde que Vivienne Ashford descobrira que era, na verdade, Vivienne von Habsburg, filha ilegítima de um arquiduque, herdeira de uma fortuna que a tornava independente pela primeira vez em sua vida. 3 semanas desde que o mundo inteiro mudara. Ela estava de pé na janela de sua nova residência, uma casa elegante no primeiro distrito de Viena que Maximilian a ajudara a adquirir. A manhã de março trazia promessas de primavera, neve derretendo nas ruas, primeiros raios de sol aquecendo a cidade que a rejeitara e agora a cortejava. A sociedade vienense, sempre pragmática, ajustara-se rapidamente à nova realidade. A história fora cuidadosamente gerenciada. Não um escândalo, mas uma descoberta comovente de linhagem perdida. O barão Reinhardt, para salvar o que restava de sua reputação, confirmara publicamente a história, retratando-se como o tio protetor que finalmente revelara a verdade. Era mentira, é claro, mas era uma mentira conveniente que todos fingiram acreditar. Vivienne agora recebia convites para bailes que antes nem sabia que existiam. Duquesas que a ignoravam agora tomavam chá em seu salão. Homens que nunca a teriam olhado 2 vezes agora competiam por sua atenção. Era exatamente o mundo que ela criticara durante aquele jantar fatídico. E ela o odiava. Uma batida na porta a tirou dos pensamentos. Sua nova dama de companhia, Fräulein Adler, uma viúva respeitável que Maximilian recomendara, entrou com uma bandeja de correspondências. Bom dia, senhorita. Mais convites chegaram. Vivienne folheou as cartas sem interesse. Baile da Condessa von Hohenlohe, sarau musical do príncipe Esterházy, jantar íntimo com a arquiduquesa Sophie. Todos querendo a nova curiosidade da temporada. Recuse todos,
Viviane disse, colocando as cartas de lado. Todos. Mas, senhorita, a arquiduquesa... Todos, Fräulein Adler. Tenho outros planos hoje. Ela vestiu-se simplesmente um vestido de passeio azul escuro, chale de lã. Depois, chamou sua carruagem. Ainda se maravilhava por ter carruagem própria. E deu ao cocheiro um endereço que fez o homem erguer as sobrancelhas. Tem certeza, senhorita? Esse distrito não é... Tenho certeza. A carruagem a levou através de Viena, deixando para trás os bairros elegantes, as amplas avenidas, os palácios dourados. Adentraram distritos mais pobres, onde construções se amontoavam umas sobre as outras, onde crianças descalças brincavam em ruas lamacentas. Finalmente pararam diante de um edifício de pedra cinzenta, o orfanato de São José. Viviane desceu, ajustou o chale e entrou. A diretora, irmã Margarete, uma freira de rosto severo, mas olhos gentis, a recebeu com surpresa. Senhorita von Habsburg, não esperávamos. Peço desculpas por aparecer sem aviso, irmã, mas tomei uma decisão. Viviane retirou um documento de sua bolsa. Quero fazer uma doação, uma substancial. A freira pegou o papel, leu e empalideceu. Isso é 1/4 de sua herança. É o suficiente para reformar o edifício, contratar mais professores, alimentar e vestir todas as crianças adequadamente pelos próximos 10 anos. Mas por quê? Não nos conhece, não tem conexão com... Tenho. Viviane olhou ao redor do hall desgastado, ouvindo risos distantes de crianças. Eu fui quase uma delas. Uma órfã dependente da caridade alheia. A única diferença é que descobri ter sangue nobre. Mas essas crianças merecem futuro tanto quanto eu. Talvez mais, porque não tiveram nem a ilusão de família. A irmã Margarete segurou o documento com mãos trêmulas. Que Deus a abençoe, minha filha. Viviane passou a manhã com as crianças. Leu histórias, brincou, ouviu seus sonhos. Uma menina de 7 anos, Liesel, de olhos grandes e esperançosos, perguntou: É verdade que você é princesa agora? Não sou princesa, apenas alguém que teve sorte. Mas você é rica? Sim. Então pode fazer o que quiser? A pergunta a fez pausar. Podia, não podia? Tinha dinheiro, nome, posição social, mas o que queria fazer com isso? Suponho que sim. Viviane respondeu lentamente. Então, Liesel disse com a lógica simples da infância, você deveria fazer coisas que te deixem feliz. É o que eu faria. Mais tarde, quando Viviane retornou à sua residência, encontrou Maximilian esperando em seu salão. Ele se levantou quando ela entrou, aqueles olhos cinzentos a avaliando como sempre. Mas havia algo diferente agora. Calor que não existia antes. Fräulein Adler disse que você estava no orfanato, ele disse. Doando sua fortuna? Parte dela. E não vejo por que isso é sua preocupação. Não é. Mas sou curioso. Ele cruzou os braços. A maioria das pessoas em sua posição usaria o dinheiro para consolidar status social. Você o doa. Por quê? Viviane tirou as luvas, considerando a resposta. Porque status social não significa nada para mim. Nunca significou. Eu critiquei você naquele jantar por confundir linhagem com caráter, lembra? Não vou agora cair na mesma armadilha só porque descobri ter a linhagem certa. Maximilian sorriu. Aquele sorriso raro que transformava completamente seu rosto. Você é extraordinariamente teimosa. E Vossa Excelência está apenas descobrindo isso agora? Não, mas cada dia me surpreende com novas profundidades. Eles se encararam. A tensão entre eles, presente desde aquela primeira noite, parecia mais espessa agora, mais perigosa. Por que está aqui, Maximilian? Viviane usou seu primeiro nome deliberadamente, vendo-o reagir ao som. Porque recebi notícias.
o barão Reinhardt está deixando Viena, levando a família para suas propriedades no campo. Permanentemente. Amélia vai com ele? Não, ela está ficando. Na verdade... Ele hesitou. Ela pediu para vê-la, hoje à tarde, se possível. Vivienne sentiu o peito apertar. Não falara com Amélia desde o baile. Não por raiva, mas por não saber o que dizer. Ela vem aqui? Está na antessala, esperando sua permissão. Vivienne acenou, e Maximilian foi buscá-la. Amélia entrou timidamente, como se estivesse em território estrangeiro. Usava vestido simples, sem joias. Parecia menor, mais frágil do que Vivienne se lembrava. Vivi, ela sussurrou. Podemos conversar? Claro. Vivienne indicou o sofá. Maximilian discretamente saiu. As duas primas, não primas, sentaram-se em silêncio constrangido. Você está bem? Vivienne perguntou finalmente. Estou livre. Amélia sorriu fracamente. O conde von Aldenberg cancelou o noivado. Disse que o escândalo em nossa família o tornava inadequado. Papai ficou furioso, mas... Vivi, estou livre. E você? Está furiosa? Com o que fiz? Amélia pegou suas mãos. Furiosa? Você me salvou? Salvou-nos a ambas. Papai perdeu sua influência. Não pode mais controlar minha vida. E eu? Conheci alguém? Conheceu? O rosto de Amélia corou. Um músico, violinista na orquestra da corte, sem título, sem fortuna, tudo que papai odiaria. Mas ele me vê, Vivi, realmente me vê. Vivienne sentiu lágrimas picarem. Estou tão feliz por você. E eu por você. Você conseguiu o que sempre mereceu. Reconhecimento. Amélia hesitou. E talvez... amor. O quê? O Herzog. A maneira como ele olha para você. Como ele lutou por você. Vivi, ele está apaixonado. Não seja ridícula. Maximilian apenas te ama. E se você for honesta, você sente o mesmo. As palavras ficaram suspensas entre elas. Amélia apertou suas mãos. Você passou a vida lutando. Talvez esteja na hora de permitir que alguém lute ao seu lado. Depois que Amélia partiu, Vivienne ficou sozinha com pensamentos turbulentos. Amor! Ela nem sabia o que significava mais. Maximilian retornou ao anoitecer. Encontrou-a na biblioteca, lendo à luz de velas. Preciso lhe mostrar algo, ele disse. Agora? Agora. Ela o seguiu até sua carruagem. Eles dirigiram em silêncio através de Viena, saindo da cidade, entrando em campos abertos, onde a primavera começava a pintar o mundo de verde. Finalmente pararam diante de ruínas de pedra. Um castelo antigo, parcialmente destruído, muros cobertos de era. O que é este lugar? Vivienne perguntou. Era meu lar, antes do incêndio. Maximilian desceu, ajudando-a. O castelo onde perdi minha família. Eles caminharam entre as ruínas. Paredes enegrecidas testemunhavam tragédia antiga. Mas havia beleza também. Flores silvestres crescendo entre pedras, pássaros aninhados em torres quebradas. Vida reclamando destruição. Não venho aqui há anos, Maximilian disse suavemente. Não conseguia suportar, mas hoje precisava voltar. E queria que você estivesse comigo. Por quê? Ele parou, virando-se para ela. A luz dourada do pôr-do-sol iluminava seu rosto, suavizando linhas de dor que sempre carregava. Porque você me ensinou algo, Vivienne. Naquela noite, no jantar, quando me confrontou, você disse que linhagem não faz ninguém melhor pessoa. Eu ri de você, mas você estava certa. Ele pegou suas mãos. Passei 7 anos morto por dentro, escondido atrás de títulos e frieza porque era mais fácil que sentir. Mas então você apareceu e me forçou a sentir novamente. Raiva primeiro, depois curiosidade, depois... Ele pausou. Depois amor. O coração de Vivienne parou. Eu te amo, Vivienne von Habsburg.
Não por sua linhagem recém-descoberta, não por sua herança, mas pela mulher corajosa o suficiente para dizer verdades que ninguém mais diria. Pela mulher que doa fortunas para órfãos em vez de comprar aceitação social. Pela mulher que me fez querer viver novamente. Lágrimas escorriam pelo rosto de Vivienne. Maximilian. Não precisa responder agora. Só precisava que soubesse. Você me salvou, Vivienne, tanto quanto eu salvei você naquela noite nas ruas. E se você me permitir, passarei o resto da minha vida provando que sou digno dessa salvação. Vivienne olhou para ele. Este homem que fora arrogante, cruel, fechado. Este homem que lutara por ela, que a desafiara, que a vira quando ninguém mais via. Você é um idiota, ela disse, rindo através das lágrimas. Perdão? Um idiota completo se acha que precisa provar algo. Você já provou. Toda vez que escolheu lutar por mim, toda vez que me tratou como igual, toda vez que me fez sentir que valia algo. Ela puxou-o mais perto. Eu também te amo. Mesmo quando te odiava, eu te amava. E agora? Agora não consigo imaginar o futuro sem você nele. Maximilian a beijou. Foi gentil primeiro, reverente, como se ela fosse algo precioso que ele temia quebrar. Mas então Vivienne aprofundou o beijo, e ele respondeu com paixão anos reprimida. Quando se separaram, ambos respiravam pesadamente. Queis comigo, Maximilian sussurrou. Não por conveniência ou linhagem, mas porque te amo e quero passar cada dia provando isso. Sim, Vivienne respondeu sem hesitar. 1000 vezes sim. Eles ficaram entre ruínas enquanto o sol se punha. 2 sobreviventes de tragédias diferentes, encontrando redenção, um nos braços do outro. 5 anos depois. O orfanato de São José não era mais o edifício cinzento desgastado de antes. Agora era complexo e expansivo, dormitórios espaçosos, salas de aula iluminadas, jardins onde crianças brincavam. Acima da entrada, placa de bronze. Fundação von Habsburg-Kreuzberg, para que nenhuma criança seja invisível. Vivienne, agora Herzogin von Kreuzberg, caminhava pelos corredores ao lado de Maximilian. Ela usava vestido simples de trabalho, cabelo preso praticamente. Nada de joias, nada de pretensão. Irmã Margarete as encontrou sorrindo. Excelências! As crianças estão ansiosas para vê-los. No salão principal, 50 crianças esperavam. Quando Vivienne entrou, explodiram em aplausos. Agora com 12 anos veio à frente. Herzogin Vivienne, trouxe seu bebê? Vivienne riu, ajustando a criança de 6 meses em seus braços. Trouxe. Este é Franz, seu irmão mais novo. As crianças se aglomeraram querendo ver o bebê. Maximilian observava com expressão de completo contentamento. Depois, enquanto caminhavam pelos jardins, Vivienne perguntou: Você se arrepende? De quê? De tudo isso. O escândalo de casar-se comigo. A fortuna que gastamos em orfanatos em vez de bailes. A vida que escolhemos. Maximilian parou, virando-a para ele. Franz murmurou entre eles satisfeito. Você sabe qual foi minha maior façanha na vida? Ele perguntou. Salvar meu país da guerra? Administrar propriedades que sustentam milhares? Ser um dos homens mais influentes da corte? Não, foi ter a coragem de seguir uma jovem insolente para ruas perigosas numa noite de janeiro. Tudo que importa veio daquele momento. Vivienne se apoiou nele. Amélia está feliz. Ouvi que ela e o marido terão segundo filho. E o barão morreu no mês passado, sozinho em suas propriedades. Amelia nem foi ao funeral. Sente pena dele? Não. Sinto pena do homem que poderia ter sido se tivesse escolhido amor em vez de controle. Maximilian beijou sua testa. Você o perdoou? Perdoei. Não por ele, mas por mim. Carregar raiva era pesado demais. Eles voltaram para a carruagem enquanto o sol se punha sobre Viena.
Esta cidade, que testemunhara sua humilhação, agora celebrava sua redenção. Mas Vivienne não ligava para celebrações. Importava-se com crianças tendo futuros, com Amélia finalmente livre, com Maximilian ao seu lado, com ter ousado dizer a verdade naquela noite fatídica e mudado tudo. Porque às vezes, uma única frase é tudo que separa a tragédia de triunfo. E às vezes, a coragem de desafiar um duque é exatamente o que salva duas almas perdidas. 5 anos depois daquele jantar fatídico, Vivienne von Kreuzberg caminhava pelos salões de seu próprio orfanato em Viena. Crianças sem nome, sem família, sem linhagem, todas encontravam abrigo ali. Maximilian estava ao seu lado, não mais o Herzog arrogante que humilhava os vulneráveis, mas o homem que aprendera que a verdadeira nobreza não vem do sangue, mas da coragem. E Vivienne, ela provou que uma única frase dita no momento certo pode reescrever não apenas um destino, mas uma vida inteira. O barão Reinhardt morreu esquecido, sua fortuna dividida entre credores. Amélia casou-se por amor com seu músico e hoje tem 3 filhos. E a mulher que ninguém acreditava que tinha valor tornou-se a herzogin mais amada da Áustria. Se esta história tocou seu coração, se você acredita que a verdade sempre vale a pena, deixe seu like. Inscreva-se no canal Diários da Nobreza para mais histórias de coragem e redenção. E nos comentários, me diga, você teria a coragem de Vivienne? Porque às vezes tudo o que precisamos para mudar nossa história é ousar dizer o que ninguém mais ousa.